Olá, caríssimos, eu sou o Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje nós vamos falar sobre o sacramento da penitência. Vamos terminar o sacramento da penitência e vamos falar hoje sobre indulgências. O que o cristão deve fazer? E aqui a gente precisa explicar antes, né? É que você precisa deixar o seu like, você precisa se inscrever no canal e você precisa ativar as notificações. E muito mais do que isso, não só pelo bem do canal, né, mas também pelo bem do reino de Deus, compartilhe esses vídeos com outras pessoas que precisam também ouvir esses assuntos. São assuntos realmente, principalmente sobre os sacramentos. As pessoas perdem os sacramentos, o bem que os sacramentos fazem, por conta de ignorância. E hoje muito mais do que os outros, obviamente, claro, não comparando com a Eucaristia e tudo mais, mas outros, esse tema de hoje, que nós vamos falar sobre indulgências e vamos falar sobre o rito específico da confissão, como se confessar bem, né? Obviamente a gente já falou nos últimos dois vídeos, nós já falamos, né? Principalmente esse vídeo vale muito a pena. Muitas pessoas perdem, não entendem ou não vivem as indulgências por conta de ignorância. Então compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas aproveitem o melhor que a fé católica proporciona para elas, tá bom? Hoje, então, como eu falei, nós vamos falar sobre indulgências e sobre o rito da confissão, correto? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Só para deixar claro aqui, já é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo, porque a primeira vez que eu gravei, o áudio saiu muito ruim. Já havia tido esses problemas com o áudio de outras vezes também. Eu acho que foi o microfone, não sei o que aconteceu que falhou, né? Alguma configuração do microfone, ou o volume estava baixo. De vez em quando ele cortava em algumas palavras, algumas frases que eu falava, do nada ele cortava sem eu movimentar, sem eu mexer, a ficar mais longe do microfone, alguma coisa assim. Então eu vou tentar fazer um pouquinho mais perto do microfone aqui, né? Talvez saia o som do ventilador aí, alguma coisa. Não vou passar calor também, mas vamos reconciliando, levando isso em consideração, certo? Então vamos lá. Como nós já vimos, os três atos as três partes grossas, grandes da confissão é a contrição, a confissão e a reconciliação. Ou conciliação, ou satisfação, tanto faz, não importa. Essas três partes. Agora nós vamos falar sobre as indulgências. O que é a indulgência? Bom, a indulgência é a doutrina e a prática das indulgências estão ligadas aos efeitos da confissão. Então vamos lá. Existem dois tipos de indulgências, mas todas elas devem acontecer no mesmo lugar. Existe a indulgência que o padre te passa, ou seja, você comete um pecado, vai lá, confessa, e aí depois da confissão, somente depois da confissão, o padre te passa uma indulgência. Ele pode passar uma indulgência ou não pode passar uma indulgência. Caso ele não passe, peça uma indulgência para você, certo? Caso ele não, ainda assim não passa, ou passe alguma coisa leve, tudo bem, né? Passa aquilo. Bom, enfim. Tendo em vista também essa indulgência, nós temos o outro tipo de indulgência, que também serve para a mesma finalidade. Também tem a mesma finalidade, que é o quê? Aquelas indulgências que nós praticamos de livre vontade, por nós ou pelos fiéis do purgatório, certo? Então vamos lá, o que é indulgência? Indulgência é a remissão da pena temporal devida aos pecados cuja culpa já foi apagada perante Deus. Vamos explicar isso aqui então de forma mais clara. Você vai lá, confessou e os seus pecados foram perdoados. Mas vamos supor que, por exemplo, uma pessoa comete um crime. Ela vai lá, confessa para a família que ela roubou o carro daquela família. E ela devolve
e ela devolve o carro, certo? Porém, por ela ter roubado, pela lei, ela deve pagar pelo seu crime. Ainda que ela confesse, ainda que ela tenha confessado e apresentado arrependimento que a gente apresenta na confissão, ainda que ela tenha apresentado esse arrependimento, ainda que ela tenha apresentado a sua confissão e que não irá voltar mais a fazer, ela precisa pagar pelo seu pecado. A indulgência é esse pagar pelo pecado, pagar pela consequência do pecado. Só que quando nós pagamos, nós somos remidos. Uma pessoa que foi condenada a 10 anos de prisão e ela fica os 10 anos de prisão, ela remiu a sua pena temporal, certo? A gente vai ver isso porque existem dois tipos de pena, a pena eterna e a pena temporal. A gente vai ver isso mais para frente. Remissão que o fiel devidamente disposto obtém em certas e determinadas condições pela ação da igreja. Ou seja, é a igreja que define em determinadas e certas ocasiões, condições que o fiel pode fazer. Então, existem as indulgências que o padre passa e as indulgências que a igreja passa previamente, certo? Por exemplo, a indulgência que eu vou falar muito aqui, né? Mas existem outras indulgências também. A indulgência que eu vou falar muito aqui é a de quando você reza um terço publicamente, ou seja, com outras pessoas, comunitariamente, melhor dizendo, quando você reza um terço comunitariamente, você pode, ao final dele, rezar um Pai Nosso, um Ave Maria, um Glória ao Pai, pelas intenções do Santo Padre, e todas as pessoas presentes recebem indulgência plenária por essa oração, por essa prática, por essa ação devota, certo? Então é a igreja que distribui e aplica as indulgências, seja no sacerdote na confissão, seja previamente, certo? E existem dois tipos de indulgências, a indulgência parcial e a indulgência plenária. A parcial, ela liberta parcialmente da pena temporal. Eu quero que você fixe bem essa parte da pena temporal, porque a pena eterna foi perdoada lá na confissão. Quando você confessa e quando o padre fala, eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, automaticamente, nesse ato, você foi perdoado da sua pena eterna, certo? Pena temporal é outra coisa, e a gente vai explicar sobre isso posteriormente. E existe também a indulgência plenária. A parcial liberta parcialmente e a plenária liberta totalmente. É como se fosse assim. Então, essa pessoa que tem 10 anos de cadeia, de prisão, de pena, ela fez um ato que o juiz deu indulgência para ela. Só que uma indulgência parcial, ou seja, ele reduziu 2 anos da pena dele. Então agora ele vai ter que fazer só 8 anos, correto? A plenária é como se ele dissesse assim, ó, todas as suas penas agora já foram pagas e agora você tá livre. Entendeu? É isso. Basicamente é dessa forma. Só que essa pena nós pagaremos ou aqui na terra ou lá no purgatório, onde as pessoas estão pagando no purgatório. O fiel pode lucrar então as indulgências para si ou para os fiéis defuntos, os fiéis que estão no purgatório, certo? Então, essas pessoas que estão no purgatório, ou seja, eu não posso lucrar uma indulgência para um familiar, para um amigo que está vivo. Eu posso lucrar uma indulgência para um parente, para um amigo que faleceu, para um conhecido que faleceu, né? Mas, mesmo que ele não esteja no purgatório, pode ser que ele passou pelo purgatório e já esteja no céu, né? Essa indulgência vai ser lucrada por outra pessoa, certo? Ou você pode lucrar para si próprio, certo? Vamos agora entender quais são as penas do pecado, né? O pecador sofre uma dupla consequência do pecado, que é separar-se de Deus por apegar-se às criaturas. Então, existe uma desordem aqui. Nós tiramos Deus do seu posto e colocamos qualquer outra criatura no seu posto, no posto de Deus.
É exatamente isso a definição de pecado. É tirar Deus do seu lugar e colocar uma criatura no seu lugar. Uma pessoa que peca pela ganância, pela cobiça, pela avareza, pela luxúria, pela preguiça, pela ira, pelo orgulho, pela inveja, essa pessoa, ela está colocando algo no lugar de Deus. E como fora Deus tudo é criação, tudo é criatura, então ela está colocando alguma criatura. Seja um pensamento, seja uma pessoa, seja um animal, seja um objeto, seja um valor, um bem, né? O que quer que seja, seja o próprio nome, essa pessoa está colocando uma criatura no lugar de Deus, certo? Então, quando você se separa de Deus, você se torna incapaz da vida eterna, porque você se desliga de quem é eterno, que é o Deus, que é Deus, certo? E nós nos apegamos desordenadamente. E aqui nós já incluímos não somente os pecados mortais, mas aprofundamos muito mais. Agora entendemos e podemos fazer um exame de consciência dos pecados veniais, das vezes que eu sou desordenadamente apegado às criaturas. Isso não quer dizer que eu não possa amar a criação, isso não quer dizer que eu não possa me apegar à criação. Porém, se esse apego me leva ou me faz chegar próximo a abandonar Deus, então isso se torna um pecado venial. Um exemplo dele é, por exemplo, uma pessoa que pode amar o seu filho, mas quando ela ama o seu filho, a sua esposa, o seu esposo, os seus pais, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, tanto faz, alguém da sua família, alguém que ela ama mais do que a Deus, ela está pecando. Foi isso que Jesus disse. Aquele que ama, que não odeia o seu pai, no sentido de Jesus está nos convidando ao desapego. Para este apego desordenado às criaturas, somos chamados a uma purificação, que é a libertação da pena temporal. Então, a libertação da pena temporal, as indulgências elas vão nos ajudando a purificar e a ordenar este apego, a ordenar este amor, a ordenar o amor que nós temos a Deus, colocar Deus no centro da nossa vida e deixar a máquina funcionando. A concupiscência, ela trouxe uma desordem no ser humano. Então nós somos criminosos arrependidos. Nós somos esses criminosos arrependidos que estamos agora tentando ajustar a nossa vida, tentando colocar as coisas em ordem. Uma conversão procedente de uma caridade fervorosa pode chegar à total purificação do pecador, de modo que nenhuma pena subsista. Então, uma conversão, ou seja, uma pessoa que se converte de forma fervorosa pela caridade, através da caridade, ela pode ser purificada plenamente. Ela pode ser purificada plenamente, mas ela vai ter que, ainda assim, ir até uma confissão. E o que são penas temporais? Bom, como eu disse, existem dois tipos de penas, a pena eterna e a pena temporal. A pena eterna é abolida na confissão, quando o padre fala: eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e restabelece uma comunhão nossa com Deus, certo? Porém, ainda em comunhão, já em comunhão com Deus, ainda não, já em comunhão com Deus, nós ainda estamos desordenados. Existe uma desordem ainda em nós. Então nós precisamos viver, nós precisamos usar das indulgências que apagam as penas temporais. Penas temporais são sofrimentos e privações que são consequências dos pecados cometidos, que são consequência dos pecados cometidos, que é consequência, melhor dizendo, que é consequência dos pecados cometidos, certo? Então, o cristão, é uma preparação que o cristão deve fazer para esforçar-se por aceitar como uma graça estas penas temporais do pecado. Ou seja, para que eu viva uma indulgência, eu preciso me preparar, certo? E esforçar-se para aceitar, suportar pacientemente os sofrimentos
e as provações de toda a espécie. Ou seja, não são só os sofrimentos que eu escolho para mim. Por exemplo, ficar sem comer doce na quaresma. Foi um sofrimento que eu escolhi, né? Foi um sofrimento que eu escolhi. Mas, por exemplo, ver a minha mãe morrer e sofrer como ela sofreu, eu não escolhi isso, mas eu suportei pacientemente. Nós precisamos aprender a suportar pacientemente os sofrimentos. E quando nós sofremos pacientemente todos os sofrimentos, sejam eles desejados por nós, por consciência das nossas indulgências, que nós precisamos pagar os nossos pecados, seja por não escolha, não opção, né? Nós devemos sofrer pacientemente, porque esses sofrimentos podem nos auxiliar no pagar essas indulgências e enfrentar serenamente a morte. Quando a morte chegar, enfrentá-la serenamente. Nós temos algumas ações que nós podemos fazer como obras de indulgências, como obras indulgentes, que são as obras de misericórdia, ou seja, levar o perdão ao outro, reconhecer, dar o perdão ao outro, que é assim, o começo da ordenação, né? Ordenação aqui no sentido de colocar em ordem a nossa vida. Pode reparar, sempre que vai um pregador em um momento de primeira conversão, o pregador ele vai falar: você tem que perdoar, né? Ou seja, é a primeira coisa que os pregadores eles falam para as pessoas. Também as obras de caridade, fazer o bem, ajudar os outros, rezar, não rezar somente pelos outros, mas não rezar somente por você, mas rezar também pelos outros. Práticas de penitência também, não comer doce, não comer carne, qualquer outra coisa. Então é esse despojar-se do completo do homem velho e revestir-se do homem novo. É essa ordem que eu estou colocando na minha vida. Essa ordem, então eu vou colocando ordem na minha vida a partir das indulgências, certo? Vamos agora à comunhão, entender a comunhão dos santos. Mais uma vez, a gente já falou sobre comunhão dos santos aqui, quando nós falamos sobre credo, mas agora nós vamos falar de uma forma um pouco mais elaborada, voltada para as indulgências, tá bom? Vamos voltar para as indulgências. Como nós já sabemos, nós estamos todos ligados como um corpo. E esse corpo, ele aprecia do bem que o outro causa. Por exemplo, eu dei esse exemplo no outro vídeo, acho interessante dar de novo. No outro vídeo que eu gravei, que não vai pro ar por causa do áudio, né? A riqueza do Elon Musk é do Elon Musk. A riqueza do Jeff Bezos é do Jeff Bezos. A riqueza do Carlos é do Carlos. Quando nós falamos de riqueza material, nós estamos falando disso. Não existe essa comunhão, né? Não existe essa comunhão. Quando nós falamos dos bens espirituais, existe essa comunhão. Então, a minha riqueza é a sua riqueza é a minha riqueza, a riqueza de Santa Teresinha é a riqueza de todos nós, e assim por diante. Obviamente, a riqueza também dos santos maiores, que é a Virgem Maria, é nossa riqueza também. É nossa riqueza também. Obviamente, nós não aproveitamos essa riqueza por conta das nossas limitações, não por conta das outras pessoas. Vamos lá então. Então estamos todos ligados. Todos os cristãos estão ligados uns aos outros por Cristo e a Cristo. Isto se chama comunhão dos santos. Essa ligação que nós temos ao corpo de Cristo. Essa ligação que nós temos com Cristo. Isto se chama comunhão dos santos. Uma unidade sobrenatural do corpo místico. É uma única pessoa mística, que é o próprio Cristo. Certo? Então todos nós somos uma pessoa em Cristo. Principalmente quando nós participamos dos sacramentos, principalmente quando nós não participamos do sacramento da Eucaristia, que é o bem mais sublime que todo ser humano possa ter, certo? É uma permuta cristã. Os influencers não nos deixam esquecer que existe permuta, né? Muitos dos que eles ganham aí é por permuta, tá bom, gente? Os que estão no céu, os que estão no purgatório, os que estão na terra, todos eles vivem uma unidade. Uma unidade. Ainda que exista essa divisão entre céu, purgatório e terra,
todos eles vivem uma unidade. Os únicos que não vivem essa unidade mais são os que estão no inferno. Eles não existem porque eles não são mais considerados cristãos. Então, os cristãos, eles só existem em 3 lugares, ou em 3 estados, melhor dizendo, né? No céu, no purgatório e na terra. No inferno não existem mais cristãos. Existem pessoas que se diziam cristãs. Estes cristãos estão ligados uns aos outros por um laço de amor e por uma abundante permuta de todos os bens. Então, os cristãos estão ligados todos por um laço de amor. Ou seja, nós temos o mesmo amor, o mesmo e único amor, que é o amor a Cristo. E aí que tá. Quando o meu amor desordenado, né, se encontra e se permite ser comparado com o amor de Santa Teresinha, de Padre Pio, São Padre Pio ou qualquer outro santo, a gente percebe que existe uma desordem muito maior, né? A gente percebe que existe uma discrepância muito maior em relação a isso. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode usar, aí a gente usa o exemplo dos santos para ordenar a nossa vida, para ordenar a nossa vida e encaixar perfeitamente aquilo que nós precisamos encaixar na nossa vida. Nessa permuta a santidade de um aproveita-se aos demais. Então, como eu disse, a minha santidade aproveita-se a você e a sua santidade se aproveita a mim também. Porém, da mesma forma que a santidade aproveita-se, também quando uma pessoa está em desordem ainda, a desordem do outro atrapalha, a desordem de um atrapalha a ordem do outro, a vida do outro. Assim, o recurso à comunhão dos santos permite ao pecador contrito ser purificado mais depressa e mais eficazmente das penas do pecado. É o que eu falo, quando eu estava falando lá do criminoso que foi perdoado por 2 anos a sua pena, certo? Possivelmente, provavelmente, talvez ele não na comunhão dos santos, isso significa que talvez não foi a pessoa que fez um ato que ajudou a diminuir a pena. Talvez foi um terceiro. Por isso que nós, aqui da Terra, podemos ajudar as pessoas que estão no purgatório. Por isso que nós podemos ajudar essas pessoas que estão no purgatório. E aí, eu posso reduzir a pena dela no purgatório. Então, existe um tesouro na igreja. Existe esse tesouro na igreja. É uma conta conjunta de um banco universal. Universal aqui não foi usado à toa, até porque a palavra católico do grego significa universal, certo? É onde o cristão deposita toda a caridade que faz. Todos os cristãos de todos os tempos depositaram a sua caridade neste banco, nesta conta conjunta, que é a conta conjunta aberta por nosso Senhor Jesus Cristo no sacrifício da cruz. São bens espirituais que beneficiam os santos. Porém, entretanto, todavia, nós precisamos entender o quê? Nós precisamos entender o seguinte: este tesouro é uma soma, mas infinita. É uma soma de infinitos, já que somamos nosso pouco com o infinito que Cristo fez na cruz. Então, o que Cristo fez já é o suficiente para remir os nossos pecados. Porém, ao assemelhar-se a Cristo e a imitar o Cristo no sofrimento, nas dores, nas tribulações, nas injustiças, vivendo as bem-aventuranças. Lembra quando Jesus fala das bem-aventuranças? É exatamente isso, é esse o diagnóstico, é esse a imitação de Cristo. Quando nós vivemos essa imitação de Cristo, nós acrescentamos o nosso pouco ao infinito que Deus deu. É uma continha de matemática. Infinito mais 10 é igual a infinito. Infinito mais 1000 é igual a infinito. Infinito mais 100.000 é igual a infinito. Certo? Então, este tesouro é verdadeiramente imenso. O catecismo vai dizer que esse tesouro é verdadeiramente imenso e não pode ser medido.
e é sempre novo. Ele não se perde, ele não envelhece. Pertencem a esse tesouro também as orações e boas obras da bem-aventurada Virgem Maria e as obras de todos os outros santos e as obras e orações de todos os outros santos. Então lembre-se disso. Nós fazemos boas obras quando oramos e quando obramos, ou seja, fazemos obras boas. E para finalizar esse assunto sobre indulgências, vamos falar o seguinte: é a igreja que tem o poder de ligar e desligar, concedido por Cristo. Então, quando Cristo fala sobre dar autoridade à igreja de ligar e desligar, ele está falando também sobre as indulgências. Ele está falando também sobre as indulgências. Ah, mas Carlos, mas isso ele não está falando, nunca ele falou essa palavra. Mas a igreja, com o poder do Espírito Santo, a gente não pode esquecer isso, gente. A gente nunca pode esquecer isso, que a igreja de todos os tempos, a igreja católica de todos os tempos, ela foi guiada pelo Espírito Santo, pelas palavras de Cristo, mas vividas no poder movidos pelo Espírito Santo. Certo? Então é o Espírito Santo que dá essa noção para a igreja das indulgências, de todas as outras coisas. Por isso, a igreja tem o poder de intervir a favor do cristão e tem o poder de escolher o que é e o que não é indulgência. Existem muitas indulgências que antigamente existiam e que não hoje existem, tá bom? Uma das coisas que Lutero e a Reforma Protestante criticava era a questão das indulgências. Era a questão das indulgências. Por isso, a igreja mudou as formas de falar sobre indulgências, né? Então, isso não significa que a igreja estava errada. A igreja, ela só tem o poder de mudar aquilo que é indulgência. Então, por exemplo, como eu falei, né? O Pai Nosso, o Ave Maria, o Glória ao Pai no final do terço pode ter sido uma indulgência de pouco tempo. Eu não sei de qual que é a época isso, mas pode ser de pouco tempo, pode ser de muito tempo, né? Obviamente, né? Não existia antes do Santo Terço ou do Santo Rosário, né? O Rosário ainda não existia. E aí, nós então podemos entender o seguinte, certo? É a igreja que abre os tesouros e os méritos de Cristo e dos santos. Então, a igreja que dá o poder para que, por exemplo, quando a igreja, na pessoa do padre e do bispo, reza na Santa Missa pelos fiéis defuntos, pelas fiéis no purgatório, ela está, então, abrindo os tesouros dos méritos de todos os santos e de Cristo. Então, é como se ela estivesse abrindo a torneira ali, jorrado no purgatório, jorrado nas pessoas que pediram indulgência plenária ali na Santa Missa. Qual é o motivo? Para obter do Pai das misericórdias o perdão das penas temporais devida pelos nossos pecados, que são as indulgências, certo? Então a igreja incita os cristãos a viverem as obras de piedade, penitência e de caridade. Os fiéis são chamados a viver essas obras de penitência, piedade e caridade, certo? E os que estão na terra podem ajudar os que estão no purgatório. Somente isso. Os que estão na terra podem ajudar os que estão no purgatório e não o oposto. Os do purgatório podem ajudar só quando estiverem no céu. Eles não podem nem se ajudar. Mas quando eles estiverem no céu, aí eles se tornam intercessores seus. Imagina que você esteja numa cadeia, numa prisão, e uma pessoa chega e reduz a sua pena. Ela faz uma obra que pode reduzir a sua pena nesses 2 anos. E aí você sai da cadeia. Só que aí você sai e você vai para um lugar melhor do que aquela pessoa. Você vai para um lugar melhor do que aquela pessoa. Você será eternamente grato por aquela pessoa. Você terá um intercessor particular para você. Olha que maravilha. Então, por isso, nós devemos rezar uns pelos outros, até mesmo aqueles que estão, inclusive, principalmente aqueles que estão no purgatório. Não por uma forma, interesseira, né? Mas porque Cristo nos chama a rezarmos uns pelos outros. A igreja nos chama a rezar uns pelos outros, para serem libertos das penas temporais de seus pecados. Certo? Terminamos o assunto sobre indulgências. Vamos falar agora sobre a celebração do sacramento
da penitência ou da confissão, certo? Então, nós entendemos o seguinte: todo sacramento é uma ação litúrgica, seja ele o matrimônio, a ordem, a Eucaristia, a confissão, o batismo, a crisma, qualquer que seja, incluindo a confissão, a penitência, é uma ação litúrgica. Todo sacramento, então, é uma ação litúrgica. Vimos no sacramento da penitência que ela é dividida em 3 partes e subdividida em outras partes, subdivisões. As 3 partes grossas, grandes, são a contrição, a confissão e a satisfação, certo? Abaixo nós veremos o rito completo. Deixa eu fechar aqui. Abaixo nós veremos o rito completo sobre. Abaixo nós veremos o rito completo, nem sempre utilizado diretamente, mas indiretamente. O que quer dizer isso? Quer dizer que algumas partes desse rito, eles não vão, o padre pode omitir, pode não fazer, mas isso não significa que o ato foi inválido, certo? Ele precisa existir sempre esses 3 atos aqui, só que eles são de responsabilidade do fiel. O padre não pode ser contrito pelo fiel, o padre não pode confessar pelo fiel, e o padre não pode cumprir a satisfação pelo fiel. A única coisa que o padre pode fazer, na verdade, aqui é esse intermédio. Ele liga novamente, ele absolve e nos dá remissão por meio da ação de Cristo na cruz. E aí nós temos essa satisfação, podemos satisfazer. Agora, fazer o bem ou desfazer o mal que nós fizemos. Mas são essas as ações que nós fazemos, que é a liturgia do sacramento da penitência. Que é o quê? E primeiro a gente faz uma saudação. Oi, padre, tudo bem? Bênção. Aí a segunda parte já inclui, é automático, é bem rápido. Bênção, padre, sua bênção. Chega na missa, antes da missa, né? Na missa não. Ou depois da missa, ou na hora da confissão. Cumprimenta o padre e bênção. Isso é automático, parece uma coisa. É exatamente isso, porque Cristo quer que seja. Alguns sacramentos são de forma mais orgânicos. De forma mais orgânica. Não parece liturgia, mas é. Tem uma cena do filme da série The Chosen que eu gosto muito. Que é uma cena quando Jesus, ele depois de curar a hemorroísa, aquela mulher que fica por 12 anos com fluxo de sangue, os judeus, quando tocam pessoas feridas, machucadas, sangrando, eles se tornam impuros, né? Eles são considerados impuros, certo? Por isso a mulher, no período de menstruação dela, por isso a mulher, depois do parto, ela precisa passar por uma purificação, certo? E aí, quando Jesus toca, quando essa mulher toca Jesus, entre aspas, Jesus, aos olhos dos judeus, aos olhos da lei judaica, torna impuro, certo? E aí ele vai, na série, eles vão para o rio para se lavarem. Só que lá eles começam a brincar, divertir, mesmo na água. Começam a brincar, divertir. E eu vejo muito isso, às vezes, em alguns padres, quando eu vou confessar. Inclusive o padre Rômulo, por exemplo, é um padre que é um bom humor, assim. Você entra na confissão, parece que realmente você não está confessando. Assim, ele ri mais do que se entristece, porque ele é uma graça estarmos voltando à união com Deus, né? É aquela alegria do Pai das misericórdias que recebe o filho pródigo, certo? Então é só isso, só para falar. Aí nós temos então a terceira parte, que é a leitura da palavra. Peraí, já confessei e o padre nunca leu a palavra pra gente, né? Só que essa palavra, ela não necessariamente pode acontecer aqui.
mas ela pode acontecer antes. É ela que ilumina as nossas vidas. Quando nós fazemos um exame de consciência, fazemos um exame de consciência voltados pela palavra de Deus, voltados para a luz da palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que ilumina a nossa consciência e suscita a contrição e a exortação ao arrependimento. Então a luz, a palavra de Deus ilumina a nossa consciência, ou seja, torna o nosso coração contrito, torna o nosso coração capaz de confessar e torna o nosso coração capaz da satisfação. Depois nós confessamos os nossos pecados, que é o reconhecer publicamente e presencialmente, tá? A confissão ela não pode acontecer por telefone, não pode acontecer por WhatsApp, não pode acontecer por videoconferência. A confissão ela precisa acontecer presencialmente. Não pode acontecer por carta, não pode acontecer por recado, não pode acontecer, tem que ser presencialmente. Certo? Após isso, tem a satisfação imposta pelo sacerdote. Aqui nós temos a penitência, que é o ato que dá nome ao sacramento da confissão, que é penitência, né? Melhor dizendo, penitência. E essa pagar a pena que nós devemos, mas não é uma pena grande. Aí o padre vai falar assim: reza 5 Ave Marias, reza uma Salve Maria, Salve Rainha, reza um terço e assim por diante. Também depois disso nós temos a absolvição do sacerdote. Nós temos a absolvição do sacerdote. Eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É essa basicamente, como a gente falou na... Não, eu vou falar, perdão. Eu vou falar agora. Vou falar na próxima, daqui a pouco. É a absolvição do sacerdote. É porque, tá vendo? Como eu já gravei o outro vídeo, aí ficou na minha cabeça que eu já falei sobre isso, mas eu não falei ainda, né? Não, vocês não estão sabendo ainda. Depois disso, os 5 e os 6 aqui, ó, eles podem mudar a ordem. O padre pode mudar a ordem, não tem problema, certo? Depois tem a ação de graças, é um louvor, é aquela alegria do coração. Não precisa ser por palavras, só pelo fato de você se sentir leve, se sentir perdoado, estar perdoado, né? É aquela alegria de agradecer a Deus já é o suficiente para você passar por essa ação de graças. E depois a bênção final do padre. O padre despede-se de você e te abençoa para você viver a sua vida. Mas não se preocupe com esse passo a passo. O padre vai conduzir esse passo a passo. Certo? Você se preocupa com isso aqui. Vivendo essas 3 coisas, você vai realmente ver bem. É como a gente falou na semana passada, é aqui que a gente pode olhar como fazer isso, certo? O rito bizantino e o rito latino. Quais são as duas fórmulas do rito bizantino e do rito latino? O rito bizantino tem várias fórmulas de absolvição, mas todas elas pedem a Deus a sua misericórdia. Então, basicamente, no rito bizantino é a ação do padre pedindo a misericórdia para o penitente, para o fiel arrependido, para o criminoso arrependido, certo? Deus, aí ele pode usar essa fórmula aqui. Deus que pelo profeta Natan perdoou a Davi quando ele confessou os seus próprios pecados. A Pedro, depois de ele ter chorado amargamente. A pecadora, depois de ela ter derramado lágrimas a seus pés. Ao publicano e ao pródigo. Este mesmo Deus vos perdoe por intermédio de mim, pecador. Aqui é o padre que está falando. Nesta vida e na outra, e vos faça comparecer, sem vos condenar no seu temível tribunal. Ele que é bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Então esse é o rito do bizantino. Agora o rito latino, que é o que importa a maioria dos católicos que eu conheço, né? Que podem chegar a esse vídeo. Pode ser que chegue ao do rito bizantino? Pode ser, mas não tem problema. O rito latino é esse. Tem que ser nesse sentido. Nesse sentido. Mas essas palavras em amarelo, elas precisam acontecer. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja, o perdão e a paz. Vamos parar só um pouquinho aqui. Lembra que existe uma fórmula, né? Que eu falei, uma fórmula de oração litúrgica. A fórmula da oração litúrgica é lembrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
é incluir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui a gente inclui duas vezes. Deus Pai, de misericórdia, ressurreição do seu Filho e enviou o Espírito Santo. Aí aqui em amarelo é a parte que realmente o padre não pode faltar, né? Ele precisa falar. E ele não pode falar, por exemplo, ele não pode falar outras palavras. Ele pode falar ou absolvo ou perdoo. Mas ele não pode falar, por exemplo, eu te limpo dos seus pecados. Ou seja você limpo. Não, ele tem que falar na primeira pessoa. Eu te absolvo, porque é o Padre que absolve dos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Padre tem que falar na primeira pessoa. Ele não pode falar Cristo te absolva, a igreja te absolve. Não, ele tem que falar eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Aí depois tem a confissão, que pode ser realizada comunitariamente. Como assim? Eu disse que a confissão ela é um ato individual particular. Porém, existe uma confissão que pode ser comunitária. Essa confissão ela é uma confissão extraordinária, certo? A confissão ordinária é a confissão particular. A confissão extraordinária, ou seja, comunitária, é aquela que pode ser realizada comunitariamente, né? A confissão que pode ser realizada comunitariamente é só de forma extraordinária. E ela deve ter esses passos: a leitura da palavra, a homilia, o exame de consciência comum, o pedido de perdão comunitário, a oração do Pai Nosso e a ação de graças em comum, certo? E aí depois disso, nós temos a celebração do sacramento da penitência, que só pode ser, aliás, o sacramento da penitência, o sacramento da penitência comunitária só pode se realizar nestes casos: em perigo de morte iminente, quando o sacerdote não tem tempo para atender todos. Exemplo, no Titanic, se houvesse ou se havia um padre lá, ele poderia dar o perdão comunitariamente para todos os fiéis que estivessem dispostos a isso. E também para um número grande de penitentes, que não haja confessores bastantes para ouvir devidamente as confissões individuais num tempo razoável. Exemplo, nas comunidades onde o padre vai uma vez no ano, nas comunidades onde o padre vai uma vez no mês, né? Então, e quando ele vai, normalmente ele vai rapidamente. Então, sim, nesses casos pode-se haver confissão comunitária. Quer dizer que, eu fui na matriz, pode haver confissão comunitária lá? Não, porque tem tempo para isso. Os fiéis que esperem, o padre que espere, o padre que fique no tempo que ele tem que ficar lá. Ou se os fiéis puderem, eles vão para outro lugar. Nas grandes cidades isso não existe. Isso deve existir nas pequenas comunidades e também em casos de perigo de morte iminente, ou seja, a morte está iminente. Caso as pessoas sobrevivam, elas podem, ou caso as pessoas tenham a oportunidade de confessar-se individualmente, ou seja, particularmente, posteriormente a essa confissão comunitária, aí elas podem se confessar. Quando o caso privará os fiéis, então no caso de existem 5 casos aqui. Quando o caso privará os fiéis da graça durante muito tempo. É o caso que eu falei das comunidades que ficam muito tempo sem um sacerdote. Ou no caso também, neste caso, o fiel deve comprometer-se a confessar seus pecados graves o mais rápido possível. Uma festa ou uma peregrinação não se encaixa neste quesito. Então vai ser uma festa de trindade, né? Aí a festa de trindade, o padre vai lá e dá a absolvição comunitária. Ele não pode fazer isso, tem que ser individual, ainda nesses casos, né? Então, como eu disse, cidades distantes, com nenhum padre, pode ficar por muito tempo. E só o bispo diocesano é quem julga a real necessidade. Então, o padre por si só ele não pode dar um sacramento comunitariamente, a penitência de forma comunitária, certo? Ele não pode dar o perdão de forma comunitária. Ele precisa da autoridade do bispo para isso, tá bom? Ele não pode fazer por si só. É o bispo que chega e fala assim: olha, vou te mandar para aquela comunidade e você pode fazer, né? Mas no caso de iminente morte,
Nesse caso, o bispo já autorizou. O bispo já autorizou o padre a dar penitência comunitariamente. E a celebração individual? Então, nós falamos da celebração comunitária, falamos então agora da celebração individual. E esta é a forma ordinária da celebração deste sacramento, onde o fiel está consciente do pecado grave. Basicamente, aqui vai ser um resumo, né, do que a gente falou nesses últimos 3 vídeos. É onde ele está consciente do seu pecado, ou seja, ele fez a contrição, um exame de consciência, e nesse exame de consciência ele ficou contrito com seu coração. Depois ele confessou os seus pecados e ele se reconciliou com Deus e com a igreja. 2 casos impossibilitam a confissão. Quais são os casos que impossibilitam, não tornam possível? Casos físicos e casos morais. No caso, por exemplo, de uma pessoa que está inconsciente, como que ela vai ter consciência do seu pecado? Ou no caso de uma pessoa que não se comunica de forma alguma, né? Por exemplo, ele tem que confessar com a boca? Não. Se ele for uma pessoa com deficiência, de fala, na fala, ele pode gesticular. Se ele não puder gesticular, ele pode escrever. Essa pessoa pode escrever, mas ela tem que escrever na frente do padre ali para que essa pessoa seja perdoada. E também uma pessoa que não esteja disposta a reconciliar-se, a fazer a penitência. Essa pessoa ela também fisicamente ela está impossibilitada, porque o psicológico dela não aceita, ou ela não pode fazer. E nos casos também de forma moral, além do físico. Então, uma pessoa que, por exemplo, não escuta, uma pessoa que não anda, uma pessoa que está inconsciente. Não anda, não, desculpa, gente. Não é isso. Uma pessoa que não está consciente. Uma pessoa que não se comunica. Ela não pode confessar-se, infelizmente. Certo? Existem outros sacramentos para isso. Calma, que essa pessoa não está desamparada no mundo. E a gente vai ver isso semana que vem no nosso vídeo. Também as pessoas moralmente incapacitadas, impossibilitadas. Quando o fiel não está disposto à mudança, né? No caso, por exemplo, uma pessoa que confessou ou confessa previamente. Existem pessoas que acham que pode fazer isso. Padre, eu quero confessar porque eu vou dormir na casa da minha namorada. E lá o senhor sabe como é que é, né? Não existe isso. Não existe esse tipo de confissão. Certo? O padre não dá absolvição nestes casos. Ou, por exemplo, uma pessoa que está em segunda união. Por isso eles não podem comungar. Por isso as pessoas que estão em segunda união não podem comungar. Porque elas vão continuar em segunda união. Elas vão continuar na casa das pessoas com que elas estão se relacionando. Certo? Ou elas não podem, nesse caso, são pessoas que não podem mudar. Não é que elas não querem mudar. Elas até querem, mas elas não podem. Elas estão impossibilitadas sacramentalmente pelo sacramento do matrimônio. Quando nós falaremos mais para frente. Ainda nós falaremos depois, semana que vem, falaremos sobre o sacramento da unção dos enfermos. Depois falaremos sobre o sacramento da ordem. E depois falaremos sobre o sacramento do matrimônio. E depois de falarmos sobre o sacramento do matrimônio, falaremos sobre os sacramentais. Falaremos sobre os sacramentais, mas tem mais alguma coisa que falaremos juntos dos sacramentais. Depois disso, nós finalizamos a segunda parte do catecismo. Olha que maravilha. Tá? Então, se esse vídeo não valeu o seu like, eu não sei o que vale mais. Então, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Vamos embora fazer mais inscritos aqui neste canal. Espero que o áudio tenha funcionado dessa vez, certo? Se você está vendo, é porque funcionou. Então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos selados na proteção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.